Olha, em qualquer jogo de futebol a gente espera que a estrela seja a bola, né? Mas e quando o apito do árbitro rouba a cena? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Um verdadeiro escândalo na Libertadores que começou ali, no gramado, com umas decisões bem polêmicas e foi parar lá nos bastidores da Conmebol com acusações pesadíssimas. Pois é, essa é a pergunta que ficou no ar depois daquele jogo entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores. Uma partida que tinha tudo para ser sobre tática, sobre gols, sobre futebol, mas que acabou ficando marcada por uma sequência de lances controversos que colocaram em dúvida não só a arbitragem, mas a própria integridade do campeonato. Então, vamos começar pelo olho do furacão, o que aconteceu dentro de campo. E não foi um lance isolado, um erro pontual. Foi uma série de decisões do juiz que, uma atrás da outra, foram criando um clima de revolta mesmo. Uma verdadeira tempestade. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos seguir o passo a passo do que aconteceu. Primeiro, um pênalti claríssimo para o Flamengo que não foi marcado. Pouco depois, o Estudiantes faz um gol e o juiz valida, mesmo com um toque de mão ali no começo do lance. Aí, para fechar, o Gonzalo Plata do Flamengo é expulso numa jogada que, nossa, deu o que falar. Foi tipo uma bola de neve, sabe? Cada decisão aumentava a frustração do time brasileiro. E o pior é que não era só impressão de torcedor, não. Especialistas como o PC Oliveira cravaram que os erros foram graves. A análise dele mostra um ponto fundamental. Antes da falta que gerou a expulsão do Plata, teve um pênalti para o Flamengo que o juiz simplesmente ignorou. Ou seja, a jogada do cartão vermelho nem deveria ter continuado para começo de conversa. Bom, com tanto lance esquisito assim, era óbvio que a indignação ia sair do campo. O Flamengo não deixou barato e resolveu levar o caso adiante. Transformou toda aquela frustração do jogo numa queixa formal, lá na Conmebol. A briga agora saía do gramado e ia para as salas de reunião. E a reclamação do Flamengo foi bem detalhada, viu? Eles não falaram só dos erros óbvios, como o pênalti e o gol irregular. O clube foi além. Acusou o árbitro de ter uma condução tendenciosa, de tratar os dois times de forma diferente e principalmente apontou a omissão do VAR em momentos que ele deveria ter agido. Essa frase da nota oficial do Flamengo diz tudo. O clube foi direto ao ponto. Para eles, o que aconteceu em campo foi muito além do limite do erro humano. A acusação aqui é seríssima. Não foram só falhas, foi uma arbitragem com sinais claros de parcialidade. Mas se a gente achava que a polêmica já estava grande, a coisa estava prestes a ficar muito, mas muito pior. O assunto agora sairia do campo do erro de arbitragem para entrar num território bem mais sombrio, o da manipulação de resultado. Uma denúncia que podia abalar as estruturas de tudo. E o foco da confusão muda de lugar, sai da cabine do VAR e vai para a beira do campo. Porque o que os jogadores do Flamengo disseram ter visto e ouvido ali na lateral transformou a suspeita de uma arbitragem ruim em algo muito mais sério. Uma denúncia de que talvez estivessem tentando manipular o jogo. Vamos entender passo a passo essa acusação. Segundo os jogadores do Flamengo, o árbitro principal teria mandado o quarto árbitro ir até o banco do Estudiantes. E o motivo? Para avisar o técnico deles que um jogador, que já tinha amarelo, estava na iminência de ser expulso. Basicamente, teria sugerido que o time fizesse a substituição para evitar o cartão vermelho. Um absurdo, né? O relato do Bruno Henrique é a peça central dessa denúncia toda. Ele descreve uma comunicação que, se aconteceu, é uma ajuda direta da arbitragem ao time adversário para evitar que eles ficassem com um a menos. Isso, gente, não é mais erro de interpretação, é outra coisa. E aí vem o Vinha para botar mais lenha nessa fogueira. O depoimento dele é crucial, porque ele disse... O árbitro falando por o árbitro, eu falo espanhol, escutei bem, o cara falando para ele que... Isso é muito forte, né? Porque agora não é mais só uma impressão. É o relato de uma testemunha que entendeu a conversa na língua original, dando um peso enorme para a denúncia. Com uma reclamação tão pesada em mãos, a Conmebol teve que se posicionar. Qual seria a resposta da entidade para tudo isso? Vamos então ver como essa história terminou. Uma decisão que não foi tomada no campo, mas sim nos tribunais da Confederação. E a resposta veio. A Conmebol, de fato, reconheceu o erro. Eles revisaram o lance da expulsão e voltaram atrás. A punição do Gonzalo Plata foi retirada. Na prática, isso é a Conmebol admitindo com todas as letras que a arbitragem cometeu um erro gravíssimo naquele momento do jogo. Mas tem um detalhe técnico importante aqui. A própria Conmebol fez questão de explicar que, pelo protocolo, o VAR não pode interferir em lances de segundo cartão amarelo. Isso se explica porque o erro não foi corrigido na hora, mas, claro, não tira a responsabilidade total do árbitro de campo pela decisão equivocada.
E no fim das contas, esse caso todo deixa uma reflexão importante. Ele mostra como é fina a linha que separa um erro humano, que faz parte do esporte, de uma suspeita de algo muito mais grave. Situações como essa não mancham só um resultado. Elas arranham a credibilidade do futebol como um todo. A pergunta que fica no ar é: quando é que um erro deixa de ser só um erro e começa a destruir a confiança que a gente tem no esporte?